Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada vida que a gente acompanha deixa uma marca. Hoje, vamos até Rybinsk, uma cidade às margens do rio Volga, na Rússia, onde o inverno chega cedo. O rio é mais velho do que qualquer arrependimento, e os segredos demoram, mas chegam à superfície. Vamos acompanhar a Lina, 39 anos, fotógrafa, que foi cuidar da mãe gravemente doente e voltou para casa para descobrir que a porta tinha uma fechadura nova e o marido tinha uma mulher nova. O que Yaroslav não sabia é que a mulher que ele expulsou de casa tinha olhos treinados para capturar o que ninguém mais vê. E que a mãe dela havia feito algo, deitada numa cama de hospital, que nenhum advogado do mundo poderia desfazer. Não vão a lugar nenhum, porque o que vem aí vale cada minuto. Mas antes de começar, confirme se o sino de notificações está ativado, porque a gente não quer que você perca nada. E marca sua cidade nos comentários. Vocês não imaginam até onde as nossas histórias chegam. Agora sim, vamos à história. Alina Remezova tinha 39 anos, e o olhar de quem aprende a amar as coisas exatamente do jeito que elas são. Não era fotógrafa por acidente, era fotógrafa por convicção. Desde criança, ela via o que os outros não viam. O pó de luz numa tarde comum, a sombra torta de uma cerca velha, a expressão de um rosto no segundo exato antes de ele decidir sorrir. Quando adulta, trocou os sonhos de grandes estúdios pela realidade prática de uma cidade pequena às margens do Volga, onde o Comitê Municipal de Turismo pagava pouco, mas deixava ela fotografar tudo. E para a Alina, fotografar era respirar. Para situar quem nunca esteve por lá, Rybinsk é uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes no interior da Rússia, cortada pelo rio Volga, que por ali já tem quase 1 quilômetro de largura. No inverno, o rio congela. No verão, as barcaças passam carregadas de madeira e aço. O cheiro da cidade é uma mistura estranha de água, óleo diesel e pão fresco, e a vida gira em torno do porto como se o resto do mundo não existisse. Se fosse montar um álbum da sua vida naquele tempo, Alina escolheria 3 fotografias. A primeira seria a cozinha de manhã cedo. Timur, seu filho de 14 anos, sentado à mesa ainda sonolento, comendo mingau num ritmo de quem odeia segunda-feira, mas respeita a mãe que acordou às 6 para preparar o café. O vapor subindo da tigela. A luz entrando pela janela de um jeito que nenhum filtro de aplicativo de celular reproduz. Timur estava naquela idade em que os filhos começam a se fechar, a construir paredes, a responder em monossílabos. Mas de manhã, naquela cozinha, ele ainda era o menino dela. A segunda fotografia seria o porto. O cais, as gruas enferrujadas, os rostos dos trabalhadores marcados pelo vento do Volga. Alina fotografava tudo isso para os relatórios do comitê, mas fazia questão de ir além do que pediam. Havia beleza naqueles rostos calejados. Havia dignidade na névoa sobre a água às 5 da manhã. Ela sabia disso. O comitê, não. A terceira fotografia seria a sala de jantar, num domingo. O samovar da avó, pesado, prateado, escurecido pelo tempo, no centro da mesa. Toda semana, Alina tirava um pano macio, uma pasta especial, e ficava longos minutos polindo o metal. As mãos cheiravam a metal por horas depois, mas o samovar brilhava. E havia algo naquele ritual que a acalmava de um jeito que ela nunca conseguiu explicar direito. Ela se orgulhava dessa vida, de verdade. Não eram ricos, mas era a vida deles. Um apartamento antigo com pé, direito alto, janelas que tremiam no inverno, vizinhos que se conheciam pelo nome. Um lar. Yaroslav via tudo diferente. Yaroslav Remezov tinha 41 anos. Cabelos bem cortados, rosto sempre barbeado e uma urgência de ser mais do que era que não o deixava dormir. Gerente de nível médio no porto, ele carregava o cargo como se fosse uma coroa e sofria em silêncio porque a coroa não era grande o suficiente. Queria status.
Queria os convites certos, os restaurantes certos, a imagem certa. O pai mecânico que cheirava a óleo de motor era convidado raramente e só quando não havia jeito de evitar. Yaroslav tinha vergonha dele. Stepan sabia disso e nunca disse nada. E quando passava pela mesa onde Alina deixava sua bolsa com as lentes, suspirava fundo, como se a vida inteira o estivesse decepcionando. Alina, você não consegue guardar essa tralha? Ele empurrava a bolsa com 2 dedos, como se tocasse algo contaminado. Isso aqui parece um brechó ambulante. Ela recolhia a bolsa sem responder. E internamente, sem perceber, começava a construir uma narrativa. A culpa é minha. Meu salário é pouco. Sou eu o problema. Notem o mecanismo aqui. Yaroslav não precisava gritar. Precisava só de uma observação por semana, dita com o tom certo, no momento certo. Com o tempo, Alina aprendeu a se encolher antes que ele chegasse em casa, a esconder as câmeras nos cantos, a pedir desculpa pelo espaço que ocupava. Isso não é descuido, é uma estratégia, e ele sabia muito bem o que estava fazendo. Na terça-feira que mudou tudo, Alina estava na mesa do computador revisando fotos de uma sessão no Porto quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ela atendeu por educação. Era o hospital. A mãe dela, Zoya, 62 anos, tinha sofrido um derrame extenso, estado grave, paralisia, precisava de cuidados constantes. As palavras chegaram como se viessem de dentro de um aquário. Alina não lembrava de ter desligado o telefone. Lembrava apenas da mão tremendo enquanto abria o armário para pegar a mala velha. Ela não pensou. Jogou dentro roupa, escova de dente, roupa de baixo. A mãe morava em outro distrito. Seria necessário ônibus, carona, horas de viagem. Yaroslav estava encostado no batente da porta do corredor, observando. Vou para o distrito da mãe, ela disse, fechando o zíper com as mãos trêmulas. A mãe está muito mal. Não sei por quanto tempo fico. Cuide do Timur. Na quinta-feira ele tem prova de matemática. Verifica se ele estudou. Ela se aproximou para abraçá-lo. Precisava tanto disso. Precisava que ele simplesmente a puxasse para perto e dissesse que ia ficar tudo bem. Yaroslav deu 2 tapinhas no ombro dela. Não apertou. 2 tapinhas, como se cumprimentasse um colega de trabalho na entrada de uma reunião. Vai logo, ele disse, e não me liga por besteira. Tô no meio de um projeto enorme no Porto. Aqui a gente se vira. Ela engoliu o nó na garganta. Ele está cansado, ela disse para si mesma. É o trabalho. É normal. Beijou a face rasposa dele. Pegou a bolsa, pendurou o coldre pesado com a câmera no ombro. Nunca saía sem ela. E foi. O vento do Volga bateu no rosto quando ela saiu do prédio. Faltavam 20 minutos para o ônibus. Ela quase corria. Foi aí que percebeu. A tampa protetora da sua melhor lente tinha deixado na mesa da cozinha. Para quem não é fotógrafo, isso pode parecer bobagem, mas uma lente boa de retrato custa mais do que 3 meses do salário dela no comitê de turismo. Um arranhão no vidro e ela estaria fora de trabalho por tempo indeterminado. A tampa era essencial. 5 minutos de volta, ela pensou, pego e venho. Subiu os 3 lances de escada quase correndo. A chave girou na fechadura sem barulho. Hábito antigo de não acordar a casa cedo demais. Ela empurrou a porta, entrou no corredor e parou. Da cozinha vinha a voz de Yaroslav. Ele falava ao telefone e ria. Não era um riso qualquer. Não era a risada educada que ele usava com colegas. Era um riso fundo, solto, relaxado. Aquele tipo de riso que faz o peito da outra pessoa ficar quente de só ouvir. Alina não ouvia esse riso há anos. Ela ficou parada no corredor escuro, segurando a alça da bolsa. Foi embora, ele dizia na cozinha. E a voz tinha um veludo que ela não reconhecia. Finalmente, liberdade. Alina deu 2 passos para a frente e apareceu no vão da porta. Yaroslav estava sentado à mesa, inclinado para trás na cadeira, girando a xícara de café. O rosto tinha uma expressão que ela não via há tanto tempo que quase não reconheceu. Felicidade.
Pura, descomplicada felicidade. Quando ele a viu, a transformação levou uma fração de segundo. O riso morreu. O calor nos olhos evaporou. A xícara parou de girar. E no lugar de tudo isso, surgiu a máscara habitual. O olhar pesado, o semblante entediado, a expressão de quem foi interrompido por algo sem importância. Ele baixou o telefone devagar. Não disse nada. Esqueci a tampa da lente, ela disse. A própria voz soou estranha, distante. Yaroslav batucou os dedos na mesa. Pegou? Vai perder o ônibus. Ela pegou a tampinha preta ao lado do guardanapo. Virou as costas. Saiu. Na rua, a chuva fina tinha começado. Alina foi até a estação de ônibus sem sentir o frio. Na cabeça, em loop, só aquela frase. Finalmente, liberdade. Ela tentou construir uma explicação razoável durante toda a viagem. Ele estava falando de um relatório entregue, de uma reunião encerrada, de qualquer coisa do trabalho. Era isso. Tinha que ser isso. Mas o riso continuava soando no fundo da cabeça dela. As semanas seguintes se fundiram num único corredor de hospital interminável. A instituição onde Zoya estava internada ficava num prédio antigo de tijolos vermelhos, com corredores mal iluminados que cheiravam a repolho cozido, água sanitária e aquela tristeza pesada, úmida, de lugar onde o tempo passa diferente. Zoya estava numa enfermaria de 6 leitos. Após o derrame, ela não falava, não se movia. Só olhava para Alina com aqueles olhos claros e desbotados onde havia, preso, um horror que a boca não conseguia expressar. Alina ficou. Lavou, trocou, alimentou com colher. Dormiu com a cabeça no colchão da mãe, acordou com a coluna partida, fez tudo de novo. Para quem não sabe, na Rússia, cuidar de paciente grave em hospital público é tarefa da família. Os enfermeiros dão conta do essencial. O resto cai sobre quem aparece. Quem não aparece, não tem o resto. Alina mal dormia, mal comia. As mãos cheiravam permanentemente a antisséptico e esperava os telefonemas de Yaroslav. Nos primeiros dias, ele ligava uma vez por dia. Curto, sem perguntar da mãe. Sem perguntar se ela havia dormido. Oi, aqui tá normal. Timur foi para a escola. Tchau. Depois, passou para uma vez a cada 2 dias. Depois, sumiu. Quando ela ligava, ele atendia com aquele tom de quem está sendo interrompido durante algo importante. Havia sempre um barulho de fundo, músicas, motor de carro, vozes que ela não identificava. Aí vieram os problemas com o dinheiro. Alina abriu o aplicativo do banco numa tarde, sentada num banco duro do corredor, enquanto a mãe recebia uma medicação intravenosa. Precisava verificar se havia saldo para comprar fraldas e remédios. O número na tela fez seu estômago virar. Quase nada. Onde havia mais de 2 meses de reserva, restavam migalhas. Ela foi abrindo o histórico de transações, um por um. Loja de materiais de construção, loja de acabamentos, serviço de encanador, serralheiro, 5, 6, 7 lançamentos grandes espalhados pelos últimos dias. Ela ligou imediatamente. Yaroslav atendeu no 10º toque, com voz de entediado. O que foi? Slava, o que está acontecendo com o dinheiro da conta? Aqui está quase zerado. Preciso comprar remédio para a mãe. Estou reformando o apartamento. Ele cortou. A torneira da cozinha estava com vazamento. Chamei encanador, trocou os canos. A fechadura da entrada estava falhando. Comprei uma nova. Você foi embora. Alguém tem que cuidar das coisas aqui. Mas os valores são muito altos para isso, ela disse, tentando manter a voz firme. Eu controlo tudo, ele retrucou, e a voz subiu um tom. Você tem algum problema em investir na sua própria casa? Estou aqui sozinho com seu filho, me virando em tudo, e você ainda vem me cobrar? Ela ficou sem fala por um segundo. Não é isso, eu só... Chega, não tenho tempo. E desligou. Alina ficou sentada no banco de plástico duro, o telefone morno na mão. Respirou fundo. Ele está sob pressão, ela pensou.
Os dois sozinhos é difícil. Homem não sabe economizar em coisas da casa. Ele está tentando ajudar à sua maneira. Sempre tinha uma explicação. Sempre. Naquela noite, para distrair a cabeça, ela abriu as redes sociais enquanto a mãe dormia. A timeline passava com suas fotos de estranhos, jantares, crianças, cachorros, e então parou. Uma publicação de Inga. Inga era a vizinha do andar de cima. 36 anos, executiva de logística, sempre de salto alto, cabelo impecável, unhas perfeitas. Visitava o apartamento deles de vez em quando, tomava chá, reclamava dos namorados e sempre olhava para Yaroslav com uma admiração que Alina notava, mas preferia não nomear. A foto era bonita. Uma mesa posta para dois. Velas, taças de vinho, peixe assado. A legenda dizia: uma noite perfeita em casa, o aconchego está nos detalhes. Alina era fotógrafa. Ela não olhava para o centro do quadro, olhava para as bordas. E no canto direito da imagem, parcialmente cortada, mas inconfundível, havia uma colher. Não era uma colher qualquer. Era pesada, de prata antiga, com o cabo alongado e um monograma minúsculo na ponta. Tinha um arranhão característico perto da base, num ângulo específico que Alina conhecia porque havia polido aquele arranhão com os próprios dedos dezenas de vezes. Era a colher da baixela de prata da avó, guardada na caixinha de carvalho no quarto deles. Alina colocou o polegar e o indicador na tela e ampliou a imagem. O arranhão estava lá, cada traço, inconfundível. Ela levantou, foi para o corredor, discou para o filho. Timur não atendeu. Ela ligou 4 vezes. Na quinta, ele pegou. Oi, mãe. A voz soou distante, quase irritada. Meu filho, como você está? O que vocês fizeram hoje? Normal, ele respondeu. Ao fundo, barulho de louça. Alguém tirando a mesa. Timur, quem está lavando a louça aí? Um silêncio. Depois, a tia Inga. Alina segurou a respiração. Ela está ajudando a gente, o filho continuou, e o tom mudou para algo que ela não reconhecia nele. Um tom levemente desafiador, como se estivesse esperando a reação da mãe para confirmar algo que o pai havia plantado. O pai disse que você foi embora por causa dos seus problemas e a gente tinha que se virar. A tia Inga cozinha pra gente e arruma a casa. Ela é legal, diferente de algumas pessoas. O ar saiu dos pulmões de Alina sem que ela mandasse. Timur, o que seu pai falou sobre mim? Que você nos deixou, ele disse, a voz agora fria, definitiva. Que para você os seus problemas vêm primeiro. E desligou. Alina ficou parada no corredor com o telefone na mão. As paredes velhas, a luz fluorescente fraca, o cheiro de clorofórmio e repolho. O mundo tinha encolhido até caber naquele corredor. A mulher da vizinha cozinhava jantar na cozinha dela, usava a colher da avó, e o filho acreditava que a mãe havia os abandonado. Ela foi escorregando pela parede até sentar no linóleo frio. Foi ali que o telefone vibrou. Uma mensagem de Yaroslav. Só uma palavra. Olha, e uma foto em anexo. A foto tinha resolução altíssima, foco perfeito, iluminação da lâmpada do corredor do prédio. Alina conhecia aquele ângulo. Era a porta do apartamento deles, no 3º andar, mas a fechadura era outra. Onde havia por 10 anos a maçaneta de latão que eles mesmos haviam instalado, havia agora uma fechadura nova, prateada, sólida, completamente desconhecida. Logo veio a segunda mensagem. Texto. Não se dê ao trabalho de voltar. Troquei as fechaduras. Você sempre foi uma miserável, Alina. Viveu às minhas custas, usou o meu nome e ficou aí instalando a sua câmera inútil. Fica com a sua mãe moribunda. É aí o seu lugar. Aqui você não faz mais falta. Ela releu aquilo 5 vezes. As letras tremiam. Ou eram os olhos. A frase continuava. Miserável. Você não faz mais falta. O peito fechou de um jeito que ela não conhecia. Uma placa de concreto descendo devagar.
Ela agarrou o colarinho do suéter, tentando afrouxar alguma coisa. Aquele homem tinha expulsado ela do próprio lar, com a mãe paralítica no hospital, enquanto a vizinha dormia na cama deles. Ela discou para ele. Nenhuma resposta. Ela discou de novo. Ele rejeitou a ligada. Entrou a caixa de mensagens de voz. E Alina Remezova, que havia passado semanas engolindo lágrimas, que havia dormido em cadeira de hospital sem reclamar, que havia pedido desculpa a um marido frio por existir no próprio espaço, entrou em colapso. Ela correu para o corredor para não acordar as outras pacientes e encostou o telefone na boca e começou a gritar. Gritou tudo. Que ele era um covarde, que aquela era a casa dela, que ela ia à polícia, que ia arrombar aquela porta, que ia expor tudo o que ele estava fazendo, que ela ia destruir os dois, ele e Inga, que iam pagar por cada centavo roubado e por cada mentira contada ao filho. A voz foi subindo e quebrando, e ela chorava e ameaçava e chorava de novo até a gravação cortar. Depois veio o silêncio. Ela deslizou pela parede até o chão. Chorava com as mãos no rosto, os ombros sacudindo, o choro que sai de algum lugar fundo que não tem nome. Ficou assim por um tempo que ela não soube medir. A enfermeira que passou ali na madrugada tocou levemente o ombro dela. Ela se levantou. Limpou o rosto no punho do suéter. Voltou para dentro da enfermaria com passos de algodão. A mãe dormia. O rosto pálido, afiado, quase de cera sob a luz fraca do abajur de cabeceira. Alina sentou na cadeira dura, colocou a mão na mão fina da mãe e encostou a testa na beira do colchão. Mãezinha, ela murmurou. O que eu faço? Perdi tudo. Não tenho mais ninguém. E então sentiu. Os dedos na sua mão se moveram. Ela ficou imóvel. Pensou que tinha imaginado, mas aconteceu de novo. Fraco, mas real. A mão da mãe apertando a dela. Alina levantou a cabeça devagar. Zóia estava com os olhos abertos. Não eram os olhos vazios das últimas semanas. Eram olhos acordados, presentes, com um brilho dentro que Alina não via desde antes do hospital. Um olhar que dizia, eu ouvi tudo, eu sei de tudo, e eu não estou aqui só como paciente. A mãe tentou falar. Da boca torcida veio apenas um som rouco, seco, como folha raspando em assoalho. Alina correu buscar um copo com água. Molhou uma gaze, passou nos lábios ressecados da mãe com cuidado. Mamãe, você me ouve? Um piscar lento. Sim, os lábios da mãe se moveram. Alina se inclinou até quase tocar o rosto dela. Não chore. Era um sussurro, mas eram palavras. Não chore, filha. Alina mal respirava. Ele pensa, a mãe disse, cada palavra custando uma reserva que ela não devia ter. Os olhos escureceram. Ele pensa que pedra não ouve, mas pedra tem ouvido. Ela fez uma pausa longa, reunindo força. Me dá o telefone. Alina olhou para ela sem entender. Mãe, você não pode se cansar, o doutor disse. Dá, a mãe repetiu. E no tom havia uma firmeza que era mais antiga do que a doença, mais forte do que a paralisia. Alina colocou o próprio celular na mão trêmula da mãe. Zóia focalizou a tela. O polegar, lento e torto, foi arrastando pelo vidro. Abriu o menu, abriu a pasta de áudios e pressionou o play. Do aparelho saiu primeiro um silêncio com chiado de enfermaria, depois uma voz, depois duas vozes. A voz de Yaroslav e a voz de Inga. Eles estavam naquele quarto, ali, naquela enfermaria, em pé ao lado da cama onde Zóia estava deitada, imóvel, seguros de que ela não ouvia, seguros de que a pedra não tem ouvido. Quanto tempo ela ainda vai ficar assim? A voz de Yaroslav tinha aquela impaciência que Alina conhecia bem, o tom de quem acha que está perdendo tempo com algo irrelevante. Slava, relaxa. Inga soava macia, calculada. Ela não entende nada. Olha para ela, é como se ninguém estivesse em casa. Pensa pelo lado bom, enquanto a Alina ficar empacada aqui, a gente tem tempo para organizar tudo com calma. Você já trocou as fechaduras? Ontem.
O chaveiro cobrou um absurdo pelo urgente, mas valeu. Não quero ela aparecendo sem avisar e começando a fazer escândalo. Já mudei as suas coisas para o quarto também. Alina fechou os olhos. Sentiu o estômago virar. E o Timur? A voz de Inga ficou prática. Tá no bolso, Yaroslav disse, com um tom satisfeito que fazia a voz parecer mais grave. Mostrei para ele as passagens que a Alina comprou para Moscou na primavera. Disse que eram para encontrar com um amante. O menino engoliu redondinho. Está furioso com ela. Acha que ela o abandonou por causa de um homem em Moscou. Passagens. As passagens de um seminário de fotografia que ela tinha comprado meses antes, usadas como prova de traição. Alina percebeu que estava segurando o braço da cadeira com força suficiente para deixar marca. A gravação continuava. O som de uma gaveta sendo aberta. A voz de Inga. O que é isso? Documentos. A velha guardou aqui, no criado mudo. Parece que não confiava em deixar em casa. A voz de Yaroslav baixou, ficou mais lenta, com aquele sabor que a ganância tem quando se disfarça de raciocínio. Olha aqui, escritura de propriedade, de uma chácara à beira do rio. Terra boa, bem localizada. Se a velha não se recuperar, a Alina vira a única herdeira. Mas enquanto a Alina estiver perturbada e sem noção do que está acontecendo, conheço um cartório que dá um jeito nos papéis. A terra dá para vender. Precisamos de dinheiro para o acabamento do apartamento. Barulho de papel. Fico com isso. Uma pausa. Vamos embora. Esse lugar cheira a remédio. A gravação parou. Alina ficou olhando para o teto. Eles tinham estado ali, em pé, sobre a cama da mãe dela, planejando vender a terra da mulher enquanto ela estava deitada a 1 metro de distância. E a mãe, imóvel, com a face paralítica voltada para o teto, havia encontrado o celular que Alina tinha deixado no criado mudo antes de correr à farmácia. O aplicativo de gravação estava na tela inicial, um ícone vermelho que Alina usava para gravar notas de campo nas sessões fotográficas. Zoya havia pressionado aquele ícone às cegas, com o polegar que ainda obedecia, e deixado o aparelho quieto ao lado do corpo enquanto eles falavam acima dela, certos de que a pedra não ouve. Alina olhou para a mãe. Zoya a olhava de volta, os olhos secos e duros, sem lágrimas, com uma mensagem que não precisava de palavras. Esse detalhe importa. Uma mulher que não conseguia falar, que mal conseguia mover a mão direita, encontrou uma forma de lutar. Enquanto a filha chorava no corredor, a mãe gravava o inimigo. O narrador vai dizer uma coisa aqui, e queiram ou não, vai ficar. A herança mais valiosa que uma mãe deixa para a filha não cabe em gaveta de cartório, cabe no caráter. Alina guardou o telefone no bolso, enxugou o rosto com as palmas das mãos. Ficou parada por um momento, olhando para a mãe. Então se levantou, juntou a bolsa, beijou a mãe na testa. Eu volto amanhã, murmurou. Cuida de você. Saiu do hospital com passos firmes. O ônibus a trouxe de volta para Rybinsk no fim da tarde seguinte. O céu estava fechado, baixo, o tipo de nuvem que a Rússia produz com uma competência que o Brasil mal imagina. Ela desceu na rodoviária e caminhou pelas ruas conhecidas, sentindo-se um fantasma. Ela sabia que as novas fechaduras não a deixariam entrar. Não foi para casa. Parou do outro lado da rua, atrás do tronco largo de um álamo velho, e ficou olhando para a janela acesa do 3º andar. 10 minutos depois, Inga apareceu na entrada do prédio. Carregava uma sacola de mercado de marca cara. Vestia o casaco bege favorito de Alina, o que ela havia comprado com o primeiro pagamento grande de uma sessão de fotos. Ficava perfeito em Inga. O casaco assentava nela com a naturalidade de quem sempre foi a dona. Inga virou a chave na fechadura nova e desapareceu no corredor escuro. Alina se afastou e foi andando sem destino, até que a vizinha Valentina, com quem havia trocado receitas e mudas de plantas por anos, virou na mesma esquina. Valentina a viu, desviou o olhar, acelerou o passo. Atravessou a rua.
Mais à frente, Sergei, colega de Yaroslav no porto, fingiu estar muito ocupado com o próprio celular. A história já estava na rua. Yaroslav e Inga haviam costurado a narrativa com antecedência. Alina havia abandonado marido e filho para se encontrar com um amante em Moscou. Enquanto isso, o marido sofrido ficava em casa cuidando do filho e a boa samaritana do andar de cima ajudava como podia. Aqui vale uma pausa rápida. Em cidades pequenas da Rússia, a vida social ainda funciona muito pelo boca a boca, nos prédios, nas padarias, nos mercados. A fofoca tem velocidade de telegrama e autoridade de jornal. Uma reputação destruída numa dessas comunidades é muito mais difícil de reconstruir do que numa cidade grande, porque todo mundo conhece todo mundo e a memória coletiva é longa. No Brasil, quem é de interior vai reconhecer isso de imediato. Alina chegou à margem do Volga, sentou no concreto frio da beira do cais. A água estava pesada e escura. Uma barcaça atravessava devagar o canal principal, com um motor soando como respiração cansada. Ela encolheu os joelhos no peito. Onde ir? A conta no banco estava praticamente zerada. Não tinha dinheiro para hotel. Voltar ao hospital e dormir na cadeira era uma opção, mas a polícia, o que ela diria? Que o marido havia trocado as fechaduras, em imóvel cujos direitos ela não sabia ao certo como estavam registrados? O som de um motor velho interrompeu o silêncio. Uma caminhonete antiga, cor de poeira, parou a alguns metros dela. A porta se abriu com um rangido respeitável. Saiu Stepan Ilarionovich. O pai de Yaroslav tinha 63 anos, mãos de mecânico, cheiro de óleo de motor e tabaco barato. Vestia sua jaqueta de lona surrada de sempre. Yaroslav se envergonhava do pai. Achava que ele era grosseiro, sem verniz, sem estilo. Convidava-o raramente. Mas Alina sempre gostou daquele homem, da consistência calma dele, da maneira como ele não prometia o que não cumpria. Stepan Ilarionovich chegou até ela. Acendeu um cigarro. Ficou olhando para o rio por um tempo, sem dizer nada. Depois virou o rosto. Sei o que esse idiota fez, ele disse, sem preâmbulo. O porto inteiro sabe, e sei que a cobra do andar de cima está morando na tua casa. Alina baixou a cabeça. Não havia energia suficiente para chorar de novo. Ele me tirou tudo, ela disse. Até o Timur. Stepan cuspiu no rio. Timur é menino. Menino acredita no que colocam na cabeça. Slavka sempre foi covarde. Teve medo de ser igual a mim, simples e sem graça, e arrumou uma que olha para ele como se ele fosse especial. Ele tirou a mão do bolso. Havia uma chave, grande, enferrujada, pesada. Isso aqui é da chácara velha, na borda do pinheiro, fora da cidade. Faz frio. Banheiro é no quintal, mas Slavka não bota os pés lá. Acha desconfortável. A boca curvou num meio sorriso seco. Fica lá enquanto pensar no que fazer. Alina pegou a chave. O metal gelado pesava na palma da mão de um jeito concreto, real. Uma saída. Pequena, precária, mas real. Obrigada, ela murmurou. Não precisa de obrigada, ele disse. Sobe na caminhonete. Vou te levar antes de escurecer de vez. Ela pegou a bolsa e foi. A chácara ficava no limite entre a cidade e o pinheiro. Uma casinha de madeira, baixa, com um cheiro de folha úmida e tempo parado. Stepan acendeu o lampião de querosene sobre a mesa, jogou um cobertor velho no catre. Lenha na remessa. Amanhã trago mais e alguma coisa para comer, ele disse, já virado para a porta. Stepan Ilarionovich, ela chamou. Ele parou. Eu não sei como provar nada. Não sei por onde começar. O velho ficou parado por um momento. Então girou o rosto para ela e olhou para a câmera que ela tinha pendurada no ombro. Mulher que sabe ver o mundo por essa coisa não pode ser cega para a própria vida. Ele apontou o dedo grosso para a lente. Você tem olho. Usa. E saiu. A porta fechou. O som do motor foi sumindo entre as árvores. Alina ficou sozinha no silêncio.
A chama do lampião jogava sombras compridas nas paredes de tronco. Estava tão frio que saía vapor da boca. Ela tirou a câmera do ombro. Passou os dedos no corpo de metal, ligou. A tela acendeu com aquela luz suave que ela conhecia melhor do que a luz de qualquer cômodo onde havia morado. A bateria estava carregada. O cartão de memória, vazio. Ela tinha uma gravação da mãe, tinha um olho treinado, tinha uma câmera e tinha, crescendo devagar dentro do peito, onde antes só havia dor, alguma coisa que ela ainda não sabia nomear, mas que não era mais desespero. Ela pressionou play na gravação mais uma vez. Ouviu, até o fim, desta vez sem chorar. Depois, apagou a luz do lampião e deitou no catre com o cobertor de naftalina puxado até o queixo. Amanhã começaria o trabalho. Na manhã seguinte, Alina acordou antes do sol. A chácara estava tão fria que o hálito saía em nuvem. A espinha doía do catre. Ela ficou deitada por um momento, olhando para as vigas escurecidas do teto, ouvindo o vento arranhar as janelas e o pinheiro lá fora balançando com aquele som que parece respiração de coisa muito antiga. Então, se levantou. Fez o fogo na lareira com a lenha empilhada do lado de fora. Aqueceu água numa panela velha que achou no armário. Comeu um biscoito que havia sobrado na bolsa e pegou a câmera. Ela tinha uma cobertura legítima. O comitê de turismo havia pedido, semanas atrás, um acervo fotográfico ampliado do porto para uma exposição comemorativa do centenário. Ela havia deixado o projeto parado por causa da mãe. Ligou para o chefe naquela manhã, explicou que estava de volta, pediu autorização para circular com a câmera pelas instalações externas. Ele aceitou com a alegria de quem recebe trabalho de graça. Alina tinha cobertura, tinha equipamento, tinha olho e tinha paciência, que é a matéria-prima de todo fotógrafo que presta. Para quem não sabe, fotografia documental não é filtro, não é pose, é esperar. É ficar parado no lugar certo até a verdade aparecer por conta própria. A câmera não mente porque não tem opinião. Ela só registra o que está na frente da lente. Yaroslav estava prestes a descobrir o que isso significava na prática. No primeiro dia, ela foi ao porto logo cedo. Frio de rachar, cheiro de gasóleo, gaivotas gritando sobre o Volga cinzento. Ela montou posição no cais, de frente para as portas de vidro do edifício administrativo, fazendo de conta que fotografava o descarregamento de uma barcaça. Não esperou muito. Por volta do meio-dia, as portas se abriram. Yaroslav saiu com o casaco cinza de sempre, bem barbeado, andando com aquela segurança de quem acha que o mundo está olhando para ele e aprovando o que vê. Ao lado dele, Inga, no casaco bege de Alina. Eles caminhavam devagar, conversando. Inga disse algo e Yaroslav inclinou a cabeça para ela com um sorriso que Alina reconheceu. Era o sorriso que ele usava quando queria parecer charmoso. Ele pegou a lapela do casaco dela, o casaco de Alina, e ajeitou. Um gesto pequeno, doméstico, íntimo, o gesto de quem está em casa em alguém. Clique. O obturador registrou o momento com aquela precisão fria e honesta que só a câmera tem. Yaroslav abriu a porta do carro de serviço do porto para Inga. Ela entrou sem hesitar, como quem faz aquilo todos os dias. Porque fazia. Clique. Clique. O carro partiu. Alina baixou a câmera. As mãos tremiam um pouco. Não de frio. Ela virou as costas. Caminhou na direção contrária. Respirou fundo o ar gelado do Volga. Isso não é vingança ainda, é documentação. Há uma diferença enorme entre as duas coisas, e Alina estava aprendendo qual era. Nos dias que se seguiram, ela montou uma rotina invisível. De manhã, percorria as proximidades do porto. De tarde, posicionava-se perto do restaurante à beira-rio, onde Yaroslav e Inga almoçavam. À noite, voltava à chácara, transferia os arquivos para o computador velho de Stepan, organizava. A câmera não mentiu uma vez sequer.
registrou Yaroslav, pagando uma conta no restaurante mais caro da cidade com o cartão conjunto deles, o mesmo cartão cuja conta ele havia dizimado, segundo ele, com consertos de encanamento. O garçom trouxe a máquina. Yaroslav inseriu o cartão sem hesitar. Inga sorriu ao lado com aquela naturalidade de quem não está gastando nada do próprio bolso. Clique. Registrou uma manhã em que um caminhão de uma empresa de materiais de construção parou em frente ao prédio deles. 2 homens descarregaram caixas de revestimento italiano, rolos de papel de parede, uma porta maciça de madeira clara. Yaroslav apareceu na calçada, olhou para os lados, assinou a nota fiscal no capô do próprio carro de serviço do porto e acenou para os entregadores, indicando a entrada do prédio. A nota fiscal tinha o logo da empresa impressa em cima. Alina fotografou no momento em que o papel estava aberto sobre o capô. Clique. O carro de serviço sendo usado para fins particulares. As compras pagas com dinheiro do casal e possivelmente com influência da posição no porto. Cada foto era um tijolo. Ela estava construindo uma parede. E aí vem a cena mais difícil, a que ela não planejou, a que quase a quebrou de vez. Era uma terça-feira, chuvisco fino e insistente, o tipo de chuva que a Rússia usa quando quer estragar um dia sem aparecer muito. Alina estava parada atrás de uma banca de jornais, perto da escola de Timur, o capuz levantado, a câmera sob o braço. Não estava lá para fotografar. Estava lá porque era a escola do filho, porque havia uma parte dela que precisava apenas vê-lo, confirmar que ele existia, que ainda era o menino da cozinha com o mingau. O sinal da escola tocou. As crianças começaram a jorrar pelo portão. E então ela viu Timur. Ele havia crescido nesses dias. A jaqueta ficou curta, os ombros, mais largos, caminhava curvado com as mãos nos bolsos e ria de alguma coisa que um colega dizia. Por um segundo, só por um segundo, ele era só um menino de 14 anos rindo na saída da escola. E depois, Alina viu quem estava do outro lado esperando por ele. Inga estava parada no portão, de casaco, com um sorriso preparado para quando Timur a visse. Ele a viu. O rosto se abriu. Ela se aproximou, ajeitou o capuz da jaqueta dele com as 2 mãos, disse alguma coisa baixinho. Timur riu de novo. Ela tirou da bolsa uma marmita verde, aquela mesma marmita verde que Alina havia comprado para ele no início do ano letivo, e entregou para ele. Ele pegou, balançou a cabeça em agradecimento, virou para o portão da escola. Inga ficou olhando enquanto ele entrava, com os braços cruzados no peito, como mãe que assiste o filho entrar seguro na escola. Alina estava agachada atrás da banca com a câmera na mão, e o obturador travou. Ela não conseguiu pressionar o botão. As mãos não obedeceram, porque isso já não era documentação de uma traição. Era documentação de uma substituição. Milímetro a milímetro, gesto a gesto, marmita a marmita, Inga estava ocupando o espaço de Alina na vida do próprio filho. Ela abaixou a câmera. Dobrou os joelhos até encostar na lama atrás da banca. O choro veio sem aviso, engasgado, em silêncio, o tipo que não tem som porque a dor é grande demais para caber na garganta. Ficou assim por um tempo que ela não soube medir. Depois, secou o rosto no punho da jaqueta, verificou a lente e levantou. Ela não ia abandonar o filho para aquela mulher. Simples assim. E aqui, o narrador faz uma pausa técnica para registrar que Inga havia usado a marmita verde. A marmita que Alina havia comprado na liquidação de agosto, escolhido na prateleira do meio, porque a tampa vedava melhor. Esse nível de detalhe só quem já perdeu algo realmente entende. Inga não sabia disso. Nunca ia saber. E essa ignorância, de certa forma, já era uma derrota dela. Quando Stepan chegou à chácara naquela tarde, trazendo pão e uma lata de conserva de peixe, a encontrou sentada à mesa, com os arquivos abertos no computador velho, organizando tudo em ordem cronológica. Não vou nem comentar. Vou comentar sim. O homem apareceu com pão velho e peixe enlatado como se fosse jantar de rei. E olha, naquele momento era. Você está bem? Ele pousou a sacola na mesa.
Não, ela disse com honestidade, mas estou trabalhando. O velho sentou do lado oposto, tirou os óculos do bolso, colocou no rosto e olhou para a tela sem dizer nada por um tempo. Stepan Ilarionovich era do tipo que prefere pensar 3 vezes antes de abrir a boca. Yaroslav havia herdado a tendência ao contrário. Abria a boca primeiro e pensava se sobrasse tempo. A exposição do Porto, ele disse por fim, é daqui a alguns dias. Yaroslav vai estar lá na primeira fila. O diretor vai estar lá. A imprensa local vai estar lá. Ele retirou os óculos e os dobrou devagar. Você é a fotógrafa do comitê de turismo. Você tem acesso ao projetor. Silêncio. Stepan Ilarionovich, ela disse. Estou só pensando em voz alta. Era tudo o que precisava ser dito. Foi nesse mesmo período que Yaroslav apareceu na chácara. Alina estava na varanda quando ouviu o motor. O carro era um utilitário prateado, não o velho da família. Ele saiu com a jaqueta aberta, os cabelos bagunçados pelo vento e, pela primeira vez em muito tempo, parecia um homem com menos anos do que tinha e mais problemas do que suportava. Ela o viu antes que ele a visse. E o narrador pede que prestem atenção ao que acontece aqui, porque esse é um dos momentos mais perigosos de toda a história. Não quando o inimigo grita. Quando ele chega manso, Yaroslav colocou no degrau da varanda uma mala e uma caixa de papelão. Então olhou para ela com os olhos que ela havia amado e disse, com voz rouca, sem o tom de sempre, trouxe suas coisas que sobraram, as que a Inga não colocou fora. Ela não disse nada. Ele passou a mão no rosto. Alina, eu me comportei como o pior tipo de idiota que existe. Deu um passo. Sei que não tenho como justificar. Você foi cuidar da sua mãe e eu entrei em colapso. O trabalho, Timur, a casa, tudo veio em cima ao mesmo tempo e eu procurei culpado no lugar errado. Procurei em você. Ela continuou olhando para ele sem falar. A Inga foi um erro. Gigantesco. Ela se aproximou quando eu estava fraco e eu me deixei enganar pela sensação de que alguém estava cuidando das coisas. Mas entre nós nunca houve nada sério. Eu já falei para ela ir embora. Calculado, frio, sem hesitação. Não era o Yaroslav desesperado. Era o Yaroslav que havia tido tempo suficiente para preparar a fala. Cada palavra estava no lugar certo. Mas o olho treinado de Alina notou o que a fala escondia. Quando ela perguntou sobre Timur, se ele havia conversado com o filho, se havia dito a verdade, os dedos de Yaroslav apertaram levemente a alça da mala. O queixo subiu 1 milímetro. O olhar desviou 1/4 de segundo para a esquerda. Corpo fala, sempre. Mesmo quando a boca está com o roteiro decorado. Ele abriu a caixa de papelão. Dentro, embrulhada em plástico bolha, havia uma lente fotográfica. Uma lente cara, de retrato, aquela que Alina havia mostrado para ele em fotos na internet durante anos. Aquela que ele sempre chamava de desperdício de dinheiro. Comprei ontem, ele disse. Sei que você sempre quis. Quero que volte para casa. Quero começar de novo. Alina olhou para a lente e sentiu. Sentiu o peso dela antes de tocá-la. Sentiu o aperto no peito, sentiu a parte dela que era composta de uma vida inteira de amar aquele homem e erguer a cabeça e suplicar. Acredita nele. Por favor. Acredita de novo. E por alguns minutos, ela acreditou. Ele a abraçou. Ela encostou o rosto no ombro dele e sentiu o cheiro familiar sândalo, tabaco leve, frio da noite. Seu passado tinha cheiro e ele estava ali. A câmera ficou esquecida dentro da casa, apontando para nenhum lugar. Ela disse que esperaria, que daria tempo ao Timur, que confiaria nele. Quando o carro sumiu entre os pinheiros, ela ficou na varanda com a caixa nos braços. O frio tinha voltado. As árvores não faziam barulho. Havia uma quietude naquele momento que parecia paz. E ela ficou parada dentro dela por um tempo, deixando que parecesse. A caixa pesava, a lente dentro do plástico bolha pesava,
O cheiro de sândalo que havia ficado no suéter dela pesava. Ela entrou na casa. Colocou a caixa na mesa. Ficou olhando para ela. Havia uma parte dela que queria muito não pensar, que queria abrir o plástico bolha, encaixar a lente na câmera, sair para fotografar o pinheiro com aquele vidro novo e caro e deixar todo o resto para amanhã. Era uma parte real, com nome e endereço dentro dela. Não era fraqueza, era 12 anos de vida compartilhada, pedindo mais um dia de trégua. E então se deu conta. Timur havia dito que ajudou o pai a escolher a lente, mas quando ela havia perguntado sobre Timur, Yaroslav havia desviado o olhar. Havia mudado o assunto. Havia pedido tempo para preparar o filho. Se Timur havia ajudado a escolher a lente, Timur sabia da visita. E se Timur sabia da visita, Yaroslav havia conversado com o filho antes de vir até ela. Havia construído a cena. E havia uma pergunta que Yaroslav não havia respondido. Sobre as passagens de Moscou. Sobre o que exatamente o filho havia encontrado no computador dela. Sobre como um menino de 14 anos havia encontrado arquivos específicos num computador que ficava no quarto dos pais. Ninguém encontra o que não está procurando, ou o que não foi plantado. Pegou a câmera, sentou à mesa, abriu a galeria, passou uma por uma as fotos das últimas semanas. O cartão do restaurante, a nota fiscal no capô, Inga com o casaco bege, Inga ajeitando o capuz de Timur, a marmita verde, a lente nova estava na caixa no canto, cara. Perfeita, comprada com o quê? Com o dinheiro que havia sobrado da conta que Yaroslav havia esvaziado, ou, como o filho havia dito sem perceber, vendida à prataria da avó para pagar. A prataria, o samovar, as colheres, cada peça que Alina havia polido com as próprias mãos. O dedo dela estava sobre o botão de deletar quando ela parou. Ficou olhando para a tela. Não apertou. Devagar, colocou a câmera de volta na mesa. Pegou o telefone. Discou para o filho. Não atendeu. Ela foi pessoalmente à escola no dia seguinte. Ficou do lado de fora do portão, esperando o sinal. Timur saiu com os amigos. Viu a mãe, o rosto fechou, disse alguma coisa para os colegas que seguiram em frente e veio até ela com passos lentos de quem está se preparando para uma briga. Alina estendeu a mão com a foto impressa que havia guardado na bolsa. A foto dele cruzando a linha de chegada na regata, molhado, exausto, com os olhos em brasa de quem acabou de vencer. Ela havia prometido imprimir aquela foto meses antes. Trouxe para você, ela disse. A voz saiu mais fraca do que queria. Timur olhou para a foto, depois para ela. Os olhos estavam duros, carregados de coisas que ele havia ouvido e decidido acreditar. Por que você veio aqui? A voz de adolescente oscilava entre o grave e o agudo, mas a frieza era estável. Saudade de você. Saudade. Ele repetiu a palavra como se soubesse que ela era falsa. Faltou dinheiro lá em Moscou? O homem te mandou de volta? Alina levou um segundo para absorver o golpe. Depois disse com voz firme, não existe nenhum homem em Moscou. Nunca existiu. Eu estava com a sua avó no hospital. A avó Zóia. Você não perguntou por ela uma vez. Papai mostrou os bilhetes. Bilhetes de um seminário de fotografia que eu comprei na primavera. Quer ver o certificado do seminário? Eu tenho. E tenho muito mais do que isso. Ele cruzou os braços. A postura era de Yaroslav. O ângulo dos ombros, a mandíbula cerrada. Tinha 14 anos e já havia aprendido a imitar a armadura do pai. Papai disse que você ia inventar histórias. É aqui que o narrador pede silêncio. Porque o que está acontecendo nessa calçada não é apenas uma briga de família. É um menino de 14 anos que foi transformado em arma contra a própria mãe. E o homem que fez isso se achava esperto, se achava vencedor. Timur, ela disse, eu não vou te obrigar a acreditar em mim agora, mas em breve você vai ter tudo o que precisa para entender o que aconteceu. E quando isso acontecer, eu estarei aqui. Ela devolveu a foto.
Ele a pegou por reflexo. Ela virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Mas guardou o que havia visto. O momento em que ele olhou para a foto, antes de lembrar que estava com raiva, havia uma centelha rápida, involuntária, o brilho de uma memória boa. A foto da regata o alcançou antes da armadura fechasse. Isso era tudo o que ela precisava saber. Naquela noite, na chácara, ela terminou de organizar a apresentação. Tinha fotos, tinha a gravação da mãe, tinha as notas fiscais, tinha os extratos bancários que havia baixado do aplicativo antes do saldo sumir. E tinha o convite do Comitê de Turismo para operar o projetor na exposição do centenário do Porto. Ligou para Stepan. Preciso saber como está registrado o apartamento. Quem é o dono de direito? Silêncio na linha. Depois ele disse: venho até você. Ele chegou meia hora depois, com uma pasta amarelada de papéis antigos. Havia documentos datilografados, carimbos, assinaturas com tinta que havia desbotado para um azul quase cinza. O registro de propriedade dos pais dele. E abaixo, a escritura de doação que ele havia feito anos atrás, quando Yaroslav e Alina haviam se casado. Alina leu a linha que importava. O imóvel havia sido doado em partes iguais. 50% para Yaroslav Remezov. 50% para Alina Remezova. Ela levantou os olhos para o sogro. Yaroslav me levou ao cartório na época e disse que era formalidade. E ela disse: assinou tão rápido que eu não li. Eu sei. Stepan dobrou as mãos grandes sobre a mesa. Eu vi, mas eu assinei a doação para os dois porque eu já desconfiava de como ele tratava você. Achei que se um dia precisasse, você teria com o que se defender. Ele fez uma pausa. Me enganei em achar que ele ia melhorar, mas não me enganei em assinar. Aqui tem um detalhe, que quem é brasileiro talvez não saiba. Na Rússia, doação de imóvel com 2 nomes registrados funciona de modo parecido com o que temos no Brasil. Nenhum dos dois pode expulsar o outro sem decisão judicial. Trocar a fechadura e barrar a entrada da coproprietária é ilegal dos 2 lados do planeta. Em outras palavras, Yaroslav havia cometido um erro grave por excesso de arrogância. Achava que mandava porque gritava mais alto. Não havia verificado o que a lei dizia. Quem tem pressa de comemorar muitas vezes não confere se já pode. O apartamento é meu também, ela disse, em voz baixa. É seu também, ele confirmou. E eu não vou calar a boca sobre isso. Alina pediu licença, abriu a câmera e fotografou cada página dos documentos com o mesmo cuidado que usava para fotografar rostos. Luz da lâmpada, foco manual, 3 disparos por folha. No dia seguinte, imprimiria as cópias. Depois, colocou o telefone na mesa e deixou Stepan ouvir a gravação inteira. O velho escutou sem se mexer, com as mãos abertas sobre os joelhos. Quando acabou, ficou em silêncio por um momento. Então Alina abriu a foto da colher de prata na tela e mostrou para ele. Ele olhou, reconheceu. Não disse nada, mas a mandíbula fechou de um jeito que ela nunca havia visto naquele rosto. Naquela mesma noite, sem combinar nada com ela, Stepan Ilarionovich fez sua jogada. Alina estava na caminhonete estacionada na rua escura com o motor desligado quando ele entrou no prédio. Ele havia subido as escadas do prédio com o velho mochilão do exército nas costas. Havia batido na porta com os nós dos dedos, 3 pancadas sólidas, a batida de quem não está ali para pedir, está ali para dizer. Yaroslav abriu e levou um susto ao ver o pai com o mochilão. Vim buscar minhas coisas, Stepan disse, e entrou sem ser convidado. O que se seguiu chegou aos ouvidos de toda a rua. Yaroslav perdeu a compostura antes do final do primeiro andar de escada. A janela da sala abriu. As vozes desceram para o pátio. Você está louco? O que você está fazendo? Yaroslav, histérico, com a máscara de gerente competente derretendo em tempo real. Saindo da casa de um sujeito que expulsou a própria esposa enquanto a mãe dela estava morrendo.
A voz de Stepan não subiu. Não precisava. Era o tipo de voz que foi treinada por décadas de barulho de galpão e não precisava competir com ninguém para ser ouvida. Não passo mais uma noite aqui enquanto essa mulher estiver morando no lugar da Alina. A mãe de Yaroslav, Nina Sergeyevna, apareceu na janela tentando apagar o incêndio antes que os vizinhos vissem. Stepa, para com isso, você está envergonhando a família. Cala a boca, Nina, disse sem raiva e sem hesitação. O tipo de resposta que resolve o assunto. Luzes foram acendendo nas janelas. Silhuetas se formaram atrás dos vidros. Alina, dentro da caminhonete do outro lado da rua, via tudo. Stepan apareceu no portão do prédio com um mochilão no ombro. Yaroslav havia descido atrás dele, de chinelo e calça de casa, o rosto vermelho. Você está me humilhando na frente de todo mundo. A voz de Yaroslav era aguda, fora de controle. Amanhã tem a exposição do Porto. O diretor vai estar lá. Os colegas vão estar lá. Ótimo. Stepan parou, virou, falou devagar, para que quem quisesse ouvir, pudesse ouvir sem esforço. Então que eles saibam logo. Você expulsou sua esposa de casa enquanto ela cuidava da mãe doente. Você trouxe uma outra mulher para a cama dela. Você roubou o dinheiro do casal. Você mentiu para o próprio filho para que ele odiasse a mãe. Bateu os olhos em Inga, que havia aparecido na soleira em roupão. O roupão de Alina. E você, apontou. Dorme em cama alheia e usa colher de prata que não é sua. São dois do mesmo time. Nave naveses Polisi 2. Virou as costas e caminhou até a caminhonete. Dentro do veículo, Alina estava imóvel. Havia assistido tudo em silêncio. Via Yaroslav parado na entrada do prédio, de chinelo, despenteado, com os vizinhos observando de janelas e do portão. A imagem do gerente competente, do homem de sucesso, do marido exemplar, estava com rachaduras visíveis e o cimento ainda fresco. Stepan jogou o mochilão no banco traseiro e entrou no carro. Acendeu o motor. Primeira pedra jogada, ele disse. A partir de agora é com você. Alina olhou uma última vez para a janela iluminada do terceiro andar. Depois, olhou para a pasta com os documentos no colo. Me leva de volta à chácara, ela disse. Tenho uma apresentação para terminar. A exposição do centenário do Porto acontecia no Palácio da Cultura Municipal, um prédio de colunas brancas que havia sido construído nos anos 50 e sobrevivido a tudo, inclusive a sensação de que o mundo havia melhorado sem ele. Na noite do evento, estava impecável por fora e cheirando a cera de assoalho por dentro. Alina chegou 2 horas antes. Vestia um suéter preto simples e jeans. Não havia ido ao salão, não havia arrumado o cabelo de modo especial. Não era uma noite de gala para ela, era uma noite de trabalho. O técnico de som e projeção era um rapaz de uns 22 anos, cabelos despenteados, fone no pescoço. Ela se apresentou como a fotógrafa do comitê de turismo, responsável pelo material audiovisual. Ele a tratou com a indiferença de quem tem muito cabo para organizar antes do início. Ela conectou o pendrive, verificou a ordem dos slides. Depois, pediu um favor ao rapaz. Tem um envelope aqui. Ela pôs o envelope sobre a mesa de controle, ao lado do equipamento. Para o menino de 14 anos que vai sentar na terceira fila. Nome Timur. É uma mensagem da mãe. Pode entregar para ele quando ele se sentar, antes de começar? O rapaz olhou para o envelope, depois para ela, depois para o envelope. Tudo bem. A sala começou a encher. Rybinsk era uma cidade pequena e o Porto era a espinha dorsal dela. Então, a exposição do centenário era o evento do ano. Rosto de terno, rosto de festa, câmeras de jornaleiros locais, o prefeito com a corrente no pescoço, o diretor do Porto com o rosto de granito e o aperto de mão que amassava. E então, entrou Yaroslav. De terno escuro, os cabelos bem penteados, o sorriso que ele reservava para ocasiões públicas. Ao lado dele, Inga, de vestido vermelho,
com aquela desenvoltura de quem não percebe que está dançando em palco errado. Atrás dos dois, com os olhos no chão e as mãos nos bolsos, Timur, Alina observou do canto, atrás de uma coluna. O técnico se aproximou de Timur enquanto eles encontravam lugar. Curvou levemente, entregou o envelope. Timur olhou surpreso. Yaroslav não percebeu. Inga estava cumprimentando alguém. Timur abriu o envelope. Dentro havia 3 coisas. Uma cópia da escritura de doação do apartamento, mostrando que 50% do imóvel pertencia legalmente à mãe. O extrato bancário detalhado, com os lançamentos identificados por categoria, mostrando exatamente para onde havia ido cada centavo da conta conjunta. E um pendrive com a gravação completa feita pela avó Zoya, incluindo o trecho em que Yaroslav explicava ter mostrado as passagens de Moscou ao filho como prova de traição fabricada. Timur não tinha como ler tudo ali, em 2 minutos, antes de a sala escurecer, mas tinha como ver o suficiente. A letra do pai no extrato, o nome da mãe na escritura. E tinha como ouvir os primeiros segundos do áudio no pendrive. Bastou encostar o fone no ouvido por alguns instantes para a voz do pai aparecer, clara e satisfeita, dizendo que o menino havia engolido a mentira das passagens. A voz que ele conhecia desde que tinha memória, usando essas palavras. Sobre ele, a sala escureceu. O diretor subiu ao palco. Falou sobre 100 anos de história, sobre os trabalhadores que haviam construído o porto com as próprias mãos, sobre tradição e honra. O público aplaudiu. O apresentador chamou o nome dela. Convidamos agora a fotógrafa do Comitê de Turismo, Alina Remezova, para apresentar a crônica histórica do nosso porto. Ela saiu de trás da coluna e subiu ao palco. O foco de luz bateu nos olhos. Ela piscou uma vez, deixou os olhos se ajustarem e olhou para a sala. Primeira fila, o diretor do porto, o prefeito. Jornalistas, terceira fila, Yaroslav, com o sorriso público ainda no rosto, sem entender ainda o que estava para acontecer. Inga ao lado, com a postura de quem está se achando. E Timur, com o envelope nos joelhos, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia ler da distância. Ela se aproximou do microfone. Boa noite. A voz saiu limpa, sem tremor, amplificada pelos caixas de som que encheram o Palácio da Cultura de uma ponta a outra. 100 anos atrás, este porto foi construído sobre uma ideia simples, que o trabalho honesto tem valor, que quem constrói algo tem o direito de ver o que construiu de pé. Esta noite, eu quero mostrar a vocês não apenas o que este porto foi. Quero mostrar o que ele é hoje. O que acontece aqui, nesta cidade, por trás das fachadas bem cuidadas. Ela pressionou o botão do controle remoto. Na tela de 3 metros que havia atrás do palco, não apareceu uma foto de barcaça histórica. Apareceu a porta do apartamento deles, com a fechadura nova, prateada, brilhando na luz do corredor. Um murmúrio percorreu a sala. Yaroslav olhou para a tela. O sorriso congelou. Há algumas semanas. Alina continuou, com a voz que ela usaria para descrever qualquer outra fotografia. Calma, precisa, sem variação de tom. Deixei este apartamento para cuidar da minha mãe, que havia sofrido um derrame grave. Quando pedi notícias de casa, recebi esta mensagem. Ela apertou o botão. A mensagem de Yaroslav apareceu projetada em fonte grande, legível da última fileira. Não se dê ao trabalho de voltar. Troquei as fechaduras. Você sempre foi uma miserável, Alina. Fica com a sua mãe moribunda. É aí o seu lugar. Aqui você não faz mais falta. O silêncio que tomou a sala tinha textura. Era o tipo de silêncio que se produz quando 200 pessoas recebem uma informação ao mesmo tempo e nenhuma delas sabe ainda como reagir. Yaroslav se levantou da cadeira. Isso é um erro técnico. A voz saiu esganiçada, errada, muito diferente do tom que ele havia planejado para esta noite. Alina pressionou o próximo botão.
Na tela surgiu a foto dele pagando a conta do restaurante. Depois, a foto do caminhão de materiais, com a nota fiscal visível no capô do carro de serviço. Depois, Inga e Yaroslav saindo do porto juntos, a mão dele ajeitando o casaco. E então, ela apertou o botão de áudio. A voz de Yaroslav encheu o palácio. Vrachis casal, mozg povreosdion, ona kaki ovosh. O médico disse que o cérebro foi danificado. Ela é como um legume. A tradução não era necessária para quem conhecia Yaroslav e conhecia sua mãe paralítica. O tom era suficiente. A voz de Inga em seguida, com aquela suavidade calculada. Stoza zabotlivaya rodnia, pravda, que família dedicada, não é? E então, a parte que Alina havia guardado para o final da gravação. Pokazal Timuru biletive Moskvu, skazal, što ona jezdila ki ljubovniku, parem obidem, on na naše storone. Mostrei para o Timur as passagens para Moscou. Disse que ela foi visitar um amante. O menino está com raiva. Ele está do nosso lado. Alina baixou o controle. A gravação parou. A sala estava parada. Yaroslav havia se levantado completamente e caminhava em direção ao palco, o rosto com manchas vermelhas irregulares, a respiração pesada. Desliga isso agora. E ele disse. E a voz saiu em fios, sem a consistência de sempre. Você está louca. Desliga esse projetor. Escuta o que estou. E então parou, porque havia alguém na frente dele. Timur. O menino havia saído da terceira fila sem que ninguém percebesse. Estava parado entre o pai e o palco, com o envelope na mão, os ombros travados, o rosto molhado de lágrimas que corriam em silêncio. Tinha 14 anos e 200 pessoas olhando para ele e não se mexeu. Não toca, disse Timur. A voz quebrou no meio da palavra, oscilou entre o grave e o agudo e saiu assim mesmo, imperfeita e firme. Deixa todo mundo ver. Yaroslav olhou para o filho. Algo no rosto dele desmoronou. Observem bem esse momento, porque é aqui, não no projetor, não nas fotos, não na gravação, que Yaroslav Remezov perdeu. Perdeu quando o filho de 14 anos se colocou entre ele e a verdade e disse não. O diretor do porto levantou da cadeira lentamente. Era um homem grande, de cabelos brancos, que havia passado 40 anos no porto e sabia o peso exato de uma palavra maldita. Ajeitou o paletó. Andou até a borda do palco. Olhou para baixo, para Yaroslav, com aquele olhar que dispensa julgamento, porque é ele próprio a sentença. Yaroslav Stepanovich. A voz não tinha raiva. Tinha algo pior. Decepção técnica. A frieza de quem está encerrando um contrato. Amanhã, às 9 da manhã, na minha sala. Vamos conversar sobre o uso do veículo de serviço, sobre as notas fiscais que aparecem nessas imagens e sobre os padrões de conduta que esta empresa exige de seus representantes. Uma pausa. Receio que precisaremos revisar sua posição na companhia. Yaroslav abriu a boca. Não saiu nada. Foco aqui, porque esse é o momento que a história inteira estava construindo. Yaroslav Remezov havia passado 41 anos, sendo o homem que definia as regras, o que aprovava, o que dispensava, o que chamava de tralha e de nada e de miserável. Era o homem do cargo, da gravata, da serventia de carro do porto. O homem que sabia exatamente o que as pessoas deviam pensar dele, porque ele mesmo havia construído a imagem tijolo a tijolo. E agora estava de pé no corredor central do Palácio da Cultura de Rybinsk, com os pés travados no chão, sem conseguir dar um passo nem para frente nem para trás. O rosto tinha manchas vermelhas que subiam pelo pescoço, como se o calor interno não tivesse mais para onde ir. As mãos, que sempre gesticulavam com a precisão de gerente acostumado a apresentações, pendiam ao lado do corpo, sem função. A boca estava entreaberta. Não havia frase preparada para esse momento, porque nenhum roteiro prevê a própria destruição pública num palco de centenário. Ele olhou para a primeira fila. O diretor não havia se sentado. Estava de pé,
com os braços cruzados, e não desviou o olhar quando Yaroslav o encontrou. Esse tipo de olhar não precisa de palavras. É o olhar de quem já tomou a decisão e está apenas esperando o protocolo terminar. Yaroslav olhou para os colegas ao lado. Um desviou para o programa do evento. Outro, de repente, precisou muito verificar alguma coisa no fundo da sala. Um terceiro virou o corpo alguns graus, o suficiente para que o ângulo dos ombros dissesse claramente: "Não me inclua nisso." Ele olhou para Inga. A cadeira estava vazia. Não havia rastro. Não havia bolsa esquecida. Não havia casaco pendurado no encosto. Inga havia desaparecido com a eficiência silenciosa de quem pratica saídas de emergência. O vizinho de cadeira olhava para o vazio com a expressão de quem pisou em algo no escuro e prefere não acender a luz para confirmar o que foi. Cá entre nós, mulher que abandona navio quando começa a afundar também deveria ser chamada de navegante experiente. Mas não é. É chamada de outra coisa. Yaroslav ficou sozinho no corredor. 200 pessoas na sala, e ele estava sozinho, como se houvesse 1 metro de ar vazio em volta dele, em todas as direções. A máscara havia caído e embaixo dela não havia nada que sustentasse o personagem. Só um homem de meia idade, de terno escuro, que havia apostado tudo numa versão de si mesmo que durou exatamente até a primeira fotografia aparecer na tela. Nina Sergeyevna, sentada na 5ª fila, tinha as mãos cobrindo o rosto. Não chorava. Tinha vergonha, que é diferente e mais duradouro. Alina desceu do palco. As pernas estavam pesadas, como acontece depois de muito tempo de tensão, quando o corpo decide que chegou a hora de sentir tudo o que adiou. Ela caminhou pelo corredor entre as fileiras. As pessoas olhavam para ela, algumas com espanto, algumas com respeito. Uma senhora mais velha, que ela não conhecia, tocou levemente o seu braço ao passar. Ela foi até Timur. Ele estava parado no corredor com o envelope na mão. As lágrimas haviam parado. Os olhos estavam vermelhos e inchados e olhavam para ela com uma expressão que ela levaria tempo para nomear parte vergonha, parte alívio, parte o tipo de dor que só existe quando você percebe que machucou quem amava por conta de uma mentira que escolheu acreditar porque era mais fácil do que a verdade. Ela não disse nada. Abriu os braços. Ele demorou 1 segundo, depois 2. E então, deu o passo. Alina o abraçou com os 2 braços, apertado, o rosto enterrado no pescoço dele, que cheirava a adolescente e a frio de inverno russo. Ele era mais alto do que ela lembrava. Os ombros estavam tensos, depois foram afrouxando, e então ele abraçou de volta com a força de quem estava segurando aquilo há muito tempo. Ele chorou. Não em silêncio desta vez. Chorou com o corpo inteiro, sacudindo, como fazem os meninos que tentaram ser homens rápido demais e o esforço custou caro. Ela não disse, vai ficar tudo bem. Não disse, eu te avisei. Não disse nada que a fizesse ter razão. Só ficou ali, segurando o filho, no meio do Palácio da Cultura de Rybinsk, enquanto o barulho de vozes ao redor ia voltando devagar. Lição de vida que surge aqui sem precisar ser anunciada. Não existe vitória mais completa do que a que você não precisou gritar para ser reconhecida. Eles saíram juntos pelas portas de madeira pesada do Palácio da Cultura. O frio de Rybinsk os recebeu de volta. O ar cheirava a rio e a inverno. Yaroslav ficou para trás. 6 meses depois. O inverno havia chegado de vez e o Volga estava com a borda congelada, uma faixa de gelo branco azulado que se formava nos primeiros frios e crescia de dentro para fora, centímetro por centímetro, até que no janeiro mais frio o rio quase parava. Alina abriu a porta do estúdio com a chave que havia feito mandar numa tarde comum, sem cerimônia. O espaço havia sido um depósito de pesca, depois um armazém e guardava nas paredes de tijolo exposto a memória de tudo que havia sido.
Ela havia alugado com o primeiro adiantamento de um contrato de fotografia corporativa que havia fechado no mês seguinte à exposição. As janelas eram altas. A luz entrava em faixas largas que cruzavam o assoalho de madeira como réguas douradas. Cheirava a café passado e ao leve azedo do revelador químico que ela usava na câmara escura que havia montado num canto. Era o cheiro de trabalho de verdade, o cheiro de quem chegou. Ela não fotografava mais gruas e causas para relatórios do comitê. Fotografava rostos. Tinha descoberto, naqueles meses de observação silenciosa pelas ruas de Rybinsk, que havia demanda para um tipo específico de retrato que nenhum fotógrafo da cidade oferecia. O retrato honesto, sem pose fabricada, sem luz de estúdio que apaga as marcas do rosto, sem o filtro do que a pessoa acha que deveria parecer. Só o rosto como é, numa luz que o respeita, num momento que ele esqueceu que estava sendo fotografado. A agenda estava cheia para as próximas 2 semanas. Sobre a distância, ela não havia voltado ao apartamento para morar. A disputa legal seguia seu curso, lenta como são essas coisas, e ela havia decidido que não queria viver num lugar carregado daquela história. O estúdio tinha um mezanino. Cabia uma cama, uma prateleira, um aquecedor. Era suficiente por enquanto. Era dela. E sobre Zoya, estava viva. Ainda no processo lento de reabilitação, numa clínica especializada que Alina pagava com parte do que ganhava no estúdio. Não voltaria a andar. Falava pouco e com esforço. Mas toda vez que Alina aparecia com a câmera, os olhos da mãe acendiam do mesmo jeito que acenderam naquela noite de hospital, aquele brilho que dizia: "Eu ouvi tudo, eu sei de tudo, e não estou aqui só como paciente." E sobre Yaroslav. Rybinsk era pequena demais para não saber. O diretor havia cumprido o que havia dito na noite da exposição. Yaroslav foi rebaixado para um cargo de arquivista, perdeu o carro de serviço, perdeu os bônus, perdeu os convites para os eventos onde havia passado anos a construir a imagem de homem bem-sucedido. Os colegas que antes o cumprimentavam pelo corredor agora encontravam razões para olhar em outra direção. A posição que ele tanto prezava havia se tornado uma cadeira de plástico numa sala sem janela. Ele foi morar com a mãe, numa casa de 2 quartos no bairro antigo, longe do rio, sem a vista, sem o endereço, sem nada do que havia usado para se definir. Inga havia saído de Rybinsk na semana seguinte à exposição. Mudou para a cidade maior, mais próxima, em busca de novas oportunidades. Algumas histórias encerram-se assim, sem o arco que merecem. E talvez seja exatamente isso porque o que Inga fez não foi uma história. Foi apenas uma passagem de mão em algo que ela sabia não ser dela, e quanto menos espaço ela ocupa aqui, mais precisa é a narrativa. Naquela manhã de inverno, a porta do estúdio se abriu com o frio atrás e Stepan Ilarionovich entrou, trazendo consigo cheiro de geada e tabaco. Nas mãos, um embrulho de jornal. "Pescadores pegaram um lúcio enorme hoje cedo", ele disse, pousando o embrulho na bancada. "Fresco. Faz jantar para o Timur?" "Faço." Ela o abraçou. Ele era 2 palmos mais alto e recebia o abraço com a rigidez de quem não está acostumado, mas não recua. Stepan Ilarionovich havia se tornado uma presença regular, não por sentimentalismo, porque havia decidido que tinha uma responsabilidade ali e a cumpria com a mesma seriedade que ele consertava motores. Aparecia, fazia o que precisava ser feito, não fazia discurso sobre isso. Eles beberam café, falaram sobre o tempo, sobre a caminhonete que precisava de correia nova, sobre um vizinho do porto que havia se aposentado. Não falaram sobre Yaroslav. Era uma regra não dita e funcional. Quando Stepan saiu, ainda estava batendo a porta quando Timur desceu do mezanino em meias, esfregando os olhos. Sábado. Havia combinado de ajudar no estúdio. O retorno deles havia sido assim. Não em linha reta. Não num abraço no Palácio da Cultura que resolveu tudo.
Foi uma construção de meses, de jantares, onde os assuntos difíceis vieram à mesa e ficaram lá até que esfriaram o suficiente para serem tratados. De noites em que Timur fez perguntas que Alina respondeu sem amenizar e sem acusar. Houve um dia em que ele chegou do treino de remo, parou no meio da cozinha e disse, sem preâmbulo, "Desculpa, mãe." "Não desculpa." "Desculpa, mãe." Com o nome junto. Ela não fez cerimônia. Disse tudo bem e foi preparar o jantar, mas ficou com aquilo para sempre. Naquela manhã de sábado no estúdio, Timur foi até a mesa, onde as fotos da semana estavam espalhadas, esperando para serem arquivadas. Pegou uma, olhou. Era um retrato de um pescador do cais, 70 e poucos anos, com o rosto esculpido em décadas de vento e de folga, segurando uma rede como se segurasse um instrumento musical. "Esse cara parece que viveu 10 vidas", Timur disse. "Viveu pelo menos umas 3, e ela disse. "Me contou enquanto eu fotografava." Ele ficou olhando. Depois, sorriu. O sorriso que ela conhecia, o que saía torto do lado esquerdo, que era igual ao dela. Ela pegou a câmera da bancada. Levantou, enquadrou. O filho estava com a foto na mão, à luz da janela alta, o sorriso ainda no rosto, os olhos no rosto do pescador, o cabelo bagunçado do sono. Ela esperou o momento exato e pressionou o obturador. O clique do mecanismo cortou o silêncio do estúdio. Nítido, limpo, honesto, a câmera registrou o que estava na frente da lente. Um menino que havia passado por uma coisa difícil e estava, naquela fração de segundo, simplesmente feliz. Alina baixou a câmera devagar. A palavra miserável era dele. O peso era dele. E ela tinha coisa muito melhor para carregar. Antes de encerrar, uma pergunta para vocês. A Alina deveria ter esperado mais, buscado a reconciliação, tentado preservar a família pelo bem do filho? Ou foi exatamente porque ela não esperou, porque ela agiu, que o filho teve a chance de ver a verdade antes de crescer, achando que era essa a vida normal? Escrevam nos comentários o que pensam. Essas conversas que vocês fazem aqui embaixo valem mais do que imaginam. E enquanto você pensa, conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando a gente hoje. A gente lê tudo e você vai se surpreender de onde essas histórias chegam. Se essa história tocou algo em você, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a próxima está chegando. E eu garanto, vai valer a espera. A história continua. Só muda o nome.